A missão do Bahia é contra o Fluminense e Cuiabá em casa. Não pode nem pensar em empatar. A sequência do Bahia, gente, agora é Palmeiras fora, Fluminense em casa, Grêmio fora. Estaremos em Porto Alegre, viu? Estaremos lá em Porto Alegre. Grêmio fora. Cuiabá em casa. Atlético em casa. Corinthians fora. Com fé em Deus estaremos em São Paulo. São Paulo em casa. Com o Atlético Mineiro é a última rodada também em casa. E América Mineiro fora. Com fé em Deus a gente volta também aqui para Minas para fazer esse América e Bahia. Viu? Aqui não, é Independência. Né, depois vem, agora você fala... Não fique perto da Lagoa não, porque Independência é lá no centro. Você que escolhe o local. Você que escolheu, velho. A gente tem que ficar perto do mercado onde a gente foi. Tudo bem. Viu? E pronto. Tudo bem. A gente projetou tanto o terceiro amarelo de vários, só Cauli levou o terceiro amarelo e meio que forçando a barra, né? Eu preciso. Mas Cauli porque avisaram no intervalo. Pronto. Eu já fucei ali também. Pronto. Disseram que ele já sabia que ele tava pendurado. Mas lembraram, falaram... Só que o temperamento dele não permite fazer o que ele fez. Aí os caras falaram, velho. Você vai ter que dar seu jeito. A gente vai reavaliar você no hotel e tal. Você tá pendurado, você já sabe, né? Aí ele voltou pro banco. Eu queria muito saber o que ele falou, inclusive, uma coisa que eu reparei aqui, eu acho que foi só incômodo. Eu acho que não tem lesão. Mas que ainda assim já seria poupado. Pra 24, 48 horas, 60 horas, sei lá. Porque é só exame de imagem pra saber. É muito pouco, né? Então acho que pensando no Fluminense, na onda do gato escaldado tem medo de água fria, tipo, ó, lá é grama sintética, você se arrombou contra o Botafogo. Que era o que era pra gente ter feito no primeiro tempo, quando ele já sente contra o Botafogo. Sim. E, enfim. E insistiu, né? Insistiu. Eu acho que também é uma precaução. Só exame de imagem pra gente saber a real gravidade, se há gravidade ou se foi só uma suspeita ou um cansaço. Descanso importante e que ele esteja bem pra terça-feira ajudar a gente contra o Fluminense na Arena Fonte Nova. Gostei da mentalidade de Ceni de não fazer conta de 4 jogos. Precisa ganhar pra ficar na Série A. A onda é ganhar todo jogo e pronto. Deixa eu ver mais que por aqui. A nossa sorte é que pegamos o sub-20 do Fluminense, Cuiabá em casa, São Paulo e América de férias. O Fluminense vem em reserva, a tendência é essa, né? Eu acho que é bom ligar o alerta para depois não ficar assim, não, é o reserva. O reserva, gente, a gente pegou o reserva do Fluminense do Piauí e não conseguiu ganhar. Né? Eu acho que tem que ter essa mentalidade também. A gente pegou também na Série A 2 reservas e bateu nos 2 pelo menos, que foi Bragantino e Fortaleza. Bragantino foi todo quebrado para Salvador e te meteu 4. Fortaleza foi também mexendo ali e tal. A gente ganhou o jogo, meteu 2. Então, tomara que a gente oficialize uma boa partida. Assim, né? O Fluminense completo, a gente jogando em casa, o Bahia teria que buscar o resultado e, por que não, a obrigação de vencer em casa, cara. Porque precisa, é onde o Bahia pontua, a Fonte Nova, imagino, se não tiver com seus 40 mil, com certeza deve estar acima dos 30 mil, que a gente já tem 15 jogos seguidos fazendo isso, já seria obrigação. Imagine agora com o Sub-20, pô. Aí é obrigação triplicada, Sub-20, reserva, seja lá que for o Fluminense, obrigação a gente conseguir um bom resultado contra o Fluminense na próxima terça-feira, contudo, tem partida sábado ainda antes pra gente se preocupar. O Bahia tá perguntando aqui sobre a mudança de data entre Fluminense e Bahia. Aqui eu tô vendo essa pergunta constantemente. O Fluminense pediu, saiu, porque até onde eu vi, a CBF soltou, há, sei lá, 5, 6 dias atrás, a data de terça-feira. O jogo é dia primeiro, né? 31. O jogo é 31. De quem? 31, terça-feira. E o do Fluminense... Acho que o pedido tem que ter mais de 10 dias. Eu acho que o pedido tem que ter mais de 10 dias. E eu vou adiantar pra você, o mesmo que o Botafogo pediu pra realizar a partida, eu acho que vai acontecer. Eu acho que a partida vai acontecer de toda forma. E outra, quando o Flamengo foi finalista de Libertadores, quando o Palmeiras foi finalista de Libertadores, jogaram na semana da decisão, irmão. Todo mundo joga e jogou na semana da decisão. Eu não acredito. Se vai acontecer, não sei, porque eu não sou o diretor de competições da CBF. Mas não acredito que vai acontecer a mudança dessa partida, que já é na terça-feira. Então, vamos ficar esperto aí, mas... eu mandei uma mensagem aqui pro meu querido... Resolver logo? Pro meu querido Gabriel Amaral, que é lá do Rio. Eu tenho visto essa pergunta demais, pô. Eu quero saber se aconteceu alguma coisa. Pra ver se vem algo melhor, né? André Hennig vai estar na FUT no jogo do Fluminense. Quem sabe ali narra. Por quê? Pensar no microfone. Vai estar de férias? Pode ser. Se tiver de férias, ele gosta de ir, viu? Na fonte. E ele tá sempre morou lá um bom tempo. Morou, pô. André trabalhou no Metrópole. Eu entrevistei André. Trabalhou no Metrópole. Queria entender a prática. Eu entrevistei. Não, ele é paulista, pô.
Ele é paulista, Ele mas não é vem baiano, cedo. não, ele é paulista. Ele vem é cedo. torcedor do Corinthians. Mas estudou aqui jovem, estudou aqui. Estudou na Bahia. Exato. Ele veio por causa do pai, trabalhou na se eu não me engano. metrópole. Trabalhou na metrópole. E eu acho que ele trabalhou na metrópole quando era Rádio Cidade ainda. É isso que eu não lembro, viu? Ó, queria entender a tática a partida de hoje. O que acontece com o Marcos Felipe? Erra, se posiciona mal e continua de titular. Vamos ver, né, gente? Porque assim... Eu acho que o erro veio só hoje. Não só hoje. O Marcos fazia boas partidas. Sim. Justiça seja feita, ele vinha fazendo boas partidas. Ele não tava, se ele tivesse todo jogo isso daí, Exato. uma Braga dessa e tal, tiveram outros goleiros. Um exemplo, a Série B que a gente sobe, todo goleiro que entrava falhava. Pois é. Klaus, Teixeira, Danilo, todo mundo que entrava falhava. E aí o Marcos Felipe chega e meio que bota um ponto final nisso aí. Veja a evolução. Um ponto de segmento, né? Tipo, dá uma parada e depois a gente continua e tal. Vamos ver os próximos jogos, mas assim... Mas assim, ó, vamos lá. Partida ruim do Marcos. Fez, acho que 2 defesas no jogo. Ninguém tá falando todo, de Gilberto por quê? Mas mal. Partida muito abaixo. Gilberto tomou todas nas costas hoje. Não só nas costas, pô. Tem um lance... Nas costas todas. Tem um lance no primeiro tempo, ele vai tocar pra Canu, toca fraco. Aí quase ele gol, foi bola na trave. Parecendo que tá com a geladeira nas costas, não consegue alcançar o jogador do Cruzeiro. E a sorte é que Marcos Felipe fechou bem o ângulo. E o cara tirou o Marcos Felipe tanto que tirou do gol, né? A partida, inclusive, de Gilberto, pra mim, só não é pior do que os dois que tiveram participação direta nos gols, que é Marcos Felipe e Canu. Mas a partida de Gilberto, pra mim, é a pior. Porra, partida ridícula de Gilberto, com todo o respeito. Canu, sinceramente, não foi a pior do que eu já vi de Canu no Bahia. Não foi a pior. Mas o gol contra é determinante. Pronto. Só pra cortar. Sim. E foi infeliz. Sim. Eu prefiro pensar dessa forma, né? De subir pra cortar e foi infeliz. Mas não foi a pior partida de Canu, né? O Raul Gustavo não me passa confiança. A mim, não passa confiança. Também não. Não passa confiança. Não vejo como ter... Raul Gustavo comprometeu no gol, jogou mal e tal. Não, só tô dizendo que não me passa confiança. Um mano a mano, eu não vejo assim dizer assim, ó, Raul Gustavo vai cortar. E outra, eu não duvido do Vitor Hugo ser titular no próximo jogo, não. Porque se viaja com a delegação, pra mim tem condição de jogo de no mínimo uma próxima partida. Até porque foi ponto. Exato. Hoje em dia tem até a parada da cola, né? Não é mais costurada. E vai ser mais de uma semana de recuperação depois dos pontos. Então, assim, pra mim que se viaja com o grupo, no mínimo tem condição de entrar em alguma partida. Então, indo para a próxima partida contra o Palmeiras, eu não duvido do Vitor Hugo aparecer, mesmo o Vitor Hugo, que a gente questionou em muitos momentos, mas na própria partida que ele sai com os pontos, com o sangramento na testa, ele vinha fazendo uma partida sólida naquela partida. Não vou dizer uma boa partida, mas uma partida sólida, assim como o Canu também fez uma boa partida naquele jogo. Então eu não duvido do Vitor Hugo voltar já contra a equipe do Palmeiras na próxima partida. O Cândido, ele fez uma partida para mim regular. Não foi um grande jogo do Cândido. Ninguém. Mas também não foi o pior. Foi uma partida regular. Talvez se a gente pegar todo mundo e botar uma nota abaixo de 5, o Cândido tiraria 5 nessa prova de hoje. E o Acevedo? Acho que os dois que fizeram a partida mais... Acevedo pouco tempo, até. 45 entrou minutos. Correndo e tal, tentando ali, mas pouco tempo, né? São os dois o Cândido, pra mim, hoje foi nota 5. São os dois que eu tiro uma nota maior, assim. Rezende abaixo, até falaram aqui, deixa eu ver quem foi, Caio BM disse que Rezende é mais lento do que o normal. Rezende mais lento do que o normal. O Iago mal demais, irmão. Mal demais, Iago, hoje. Era a minha pergunta de coletivo, uma das era essa. Por que o Rezende e não Acevedo começa na partida depois da ótima, boa partida de Acevedo contra o Fortaleza? Rezende mal. Lento, mal. Iago mal demais. Tassiano mal demais. Tassiano perdido. Eu acho que agora com o Rogério falando na coletiva que botou Tassiano de 10, pior ainda, irmão. Que aí foi pior ainda. Exato. Aí é que caberia... Se tivesse a possibilidade, inclusive, eu tentei fazer mais uma pergunta e Felipe disse que não, porque para vocês entenderem, ali não é um exemplo, um problema comigo. Não é, não vou deixar pouco fazer a pergunta e tal. Não, não é isso. É que se ele me dá o direito de fazer a segunda pergunta, ele dá o direito a todo mundo fazer uma segunda pergunta. Eu acho que foram 7 perguntas. Acho que foram 6, 7 pessoas. Ele daria direito a todo mundo fazer uma segunda pergunta. Então, por isso que, uma de cada, acabou e pronto. E aí, assim, eu iria perguntar, depois de ouvir ele falar que Tassiano jogou de 10, quando o Carlinhos machucou, não era nem Citadini, porque não Juba, irmão. Juba, certo. Por que não Juba? Por que não Juba? Por que botar Ratão de ponta direita e puxar Tassiano pra ali, pô?
Foi isso que eu não entendi, Sim. tá ligado? Eu também perguntaria do Citadinho, porque não foi nem relacionado, sendo que em outros momentos, até aqui no Bahia, fez a função de 10, eu acho que poderia também aparecer. Se viajou, vou bater novamente nessa tecla, se viajou, tem condição de entrar, nem que seja alguns minutos. Então eu acho que era mais um jogador que a gente poderia ter como opção no banco de reservas. Enfim, era mais uma dessas perguntas, mas a gente entende que tem que ser uma pergunta por pessoa. Não é nem que entende, a gente respeita e aceita. Respeita e aceita, tipo, exato. Eu queria fazer, mas eu sei, e como eu viajo, gente, demais, graças a Deus, eu tô nos jogos e tal, eu já aprendi a trabalhar nesse formato. Tá com dinheiro. Deus te ouça. Já aprendi a entender esse formato. Mas completando o time, Sim. o próprio Cauli, até machucar, Mal. fazia uma partida apagadíssima. Sim. Apagadíssima. Biel né? mal. Eu acho que a galera tem que olhar um pouco disso, que é o seguinte, o pós-Goiás. O que aconteceu no pós-Goiás? Aconteceu com o Inter, aconteceu com o Fortaleza e aconteceu hoje de novo. E vai acontecer até o final. Alerta maior em cima de Cauli e o próprio Everaldo. Sim. Após os 6 do Goiás. Sim. Cauli pega na bola, já vão 2, 3. É tipo assim, não pode deixar esse cara pensar. Se deixar esse cara ditar o jogo, a gente cai na roda. Um abraço. Exato. E aí os caras já estão... E não só marcando rápido o Cauli, como pegando, irmão. Os caras estão começando a morder, que antes não estavam mordendo. O caso do Cauli. Everaldo até brigou bastante. Eu acho assim, não foi uma partida ruim do Bahia, mas não foi uma partida ruim de Everaldo. Por mais que não chegava, né, velho? Mas ele se virou, ele prendia. É isso. E se vocês repararem, gente, umas 3 vezes que ele fez a parede, que a gente fala assim, ó, a bola bate nele e volta. Ele segurou a bola e quando ele dava do lado, o lance desgraçava. Ou sofria. Hoje não foi ele que matou nenhum lance de ataque, pelo menos que eu lembre. Hoje, quando ele dava sequência, era Ademir quando entrou, Ratão, Biel, o próprio Cauli, Tassiano, Iago, ninguém conseguia dar sequência. Para não dizer que, enfim, não teve, eu acho que o único lance aqui no final do primeiro tempo que ele tem um passe aqui para a entrada do primeiro pau e o passe acaba saindo mais para frente, cai na mão de Rafael Cabral. Mas assim, eu não consigo crucificar Everaldo hoje justamente por isso. A bola pouco chegou. Quando chegou foi para fazer um pivô no meio de campo, ou enfim, para dar uma opção, ou tentar desafogar a equipe. Mas eu também não consigo. Biel, que a gente não falou, para mim também foi outro abaixo. Poderia ter saído antes até, inclusive, seja para a entrada do Ademir ou para a entrada do Luciano Juba. Partida ruim do Biel, partida ruim de todo mundo, né? Eu acho que é hora de tentar, de alguma forma, levantar a cabeça e fazer essa autocrítica que, pelo visto, aconteceu ou vai acontecer até a partida contra o Palmeiras. São 60 horas, pouco mais de 60 horas, então não tem muito o que fazer. O treino de amanhã não é nem treino, é um regenerativo para quem não jogou, ou para quem jogou mais de 45 minutos, quem jogou 45 minutos menos, deve fazer um trabalho bem leve e já viaja para São Paulo e aí, enfim, faz um último trabalho antes de enfrentar a equipe verde. Pra gente ir embora, tem gente falando aqui de que Ratão é limitadíssimo e tal. A verdade é a seguinte... Também é partida abaixo, tá? A verdade é a seguinte, eu já falei em outros momentos aqui que pra mim Ratão não terminaria o ano como titular, né? E vem sendo comprovado isso ao longo do que tá acontecendo na temporada, né? Onde ele perde a posição, o próprio Ademir perdeu, só foi Biel voltar aos 100%, digamos assim, já tiveram algumas mudanças e tal. Então, assim, a gente vai contestar muita coisa do Bahia, de como o Bahia tem que jogar, de como o Bahia tem que se arrumar para a sequência do campeonato, mas o certo é, Bahia deixou a desejar, Bahia não veio para Minas Gerais, foi o mesmo Bahia, ou um Bahia até, a gente pode dizer que pior, do que Atlético Paranaense lá, após o jogo com o Grêmio, sim, e do que Santos fora de casa também, naqueles 3-0. E para ser muito justo, até com quem defende, enfim, quem ainda gosta de Renato Paiva, hoje a partida de Rogério Ceni é nível as piores partidas de Renato Paiva. Não vou nem dizer a passagem dele, as piores, porque foi um Bahia muito apático, muito mal, muito ruim. E sobre Rafael Ratão, Marinho, eu acho que quem sou eu, quem é Yuri Santana para falar isso, mas assim, eu já tô aqui, vou falar minha opinião. Eu acho que ele ganharia muito mais na carreira dele se ele esquecesse essa ideia de ser ponta. Pô, beleza, tava na França fazendo. Mas assim, eu acho que se ele quiser ter sucesso no futebol brasileiro, a função dele é dentro da área. Tem 4 gols. Ninguém marcou mais gols com a camisa do Bahia desde que ele estreou. Tem 4 gols ele, 4 gols Everaldo. Todos os 4 gols são de dentro da área.
de todos os atletas do Campeonato Brasileiro que finalizaram 20 vezes, ele é o quarto até o início da rodada que precisou de menos finalizações para marcar, cara. Então, assim, eu não consigo dizer que é horroroso, horrível. Eu discordo, mas entendo a opinião de vocês. Mas, para mim, o lugar dele não é de ponta. O lugar de Ratão é dentro da área. É finalizando, é fazendo gol. Ali, eu acho que ele tende a render muito mais. E até para a carreira dele, eu acho que se ele quiser um futuro maior no futebol brasileiro, no Bahia, enfim, é fazendo a função de homem-gol, a função de 9.